Vamos orar, irmãos, pedindo a Deus que nos direcione. A Marcela, nora do nosso irmão Gilbertino, sentiu umas dores ontem e hoje ela já deve estar nesse momento, submetida a uma cirurgia, a apendicite. A gente sabe da gravidade, e a urgência de se fazer uma intervenção. Vamos orar, pedindo a Deus que abençoe, se já aconteceu a cirurgia, agradecer. Se ainda não, que Deus possa dar direcionamento aos médicos. Deus amado, muito obrigado por esse dia, por essa manhã. Ao estudarmos a Tua Palavra, Deus, coloque luz no nosso entendimento, aqueça o nosso coração e que sejamos, ó Deus, submissos à Palavra do Senhor. Dá-nos alegria, ó Deus, de ter a oportunidade de estar nesse local reservado para a adoração do nome do Senhor, juntos, ó Deus, com o povo do Senhor, que é a casa, habitação e morada do Espírito. Louvamos o nome do Senhor por isso. Rogamos, ó Deus, pelos irmãos enfermos que estão enfrentando dificuldades, que a graça do Senhor, ó Deus, esteja com cada um. Sobre a vida do Hélio, ó Deus, que está fazendo os exames, a rinite, que a graça do Senhor seja sobre ele. Também, ó Deus, sobre a vida da Marcela, ó Deus, que está no hospital para uma intervenção. Que a graça e o cuidado do Senhor seja de presente, oriente os médicos e que a cirurgia seja bem sucedida. E já agradecemos ao Senhor, ó Deus, por todas as medidas tomadas. Dá-nos luz, ó Deus, entendimento nesse momento de dor e sofrimento, mas que jamais nos afastemos, ó Deus, da Tua presença e da Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Ok? Irmãos, vamos lá então. Todo o texto ele nos traz contextos e a gente precisa respeitar isso. Então é algo que a gente preza muito e a gente busca fazer isso na leitura das Escrituras. Segundo, é crer na autoridade. Então a Bíblia, você utiliza 3 princípios, ou 3 realidades para caminhar. Primeiro, você tem que aceitar a autoridade bíblica. Eu estou falando isso porque o tema hoje é um tema difícil. Não é fácil, tanto de hoje quanto de domingo que vem. Ele pode ser estudado, passado, e aí a gente poder continuar. Mas esse é um problema geral, e as igrejas no mundo inteiro sofrem isso, as igrejas locais vivem isso, e Paulo escreveu porque estava encontrando também dificuldade quanto a isso. Então, quanto às Escrituras, nós precisamos receber ou aceitar a sua autoridade. Então eu preciso entender o que a Bíblia é para mim. Então, aceitando a autoridade bíblica, e é esse o nosso princípio, a Bíblia para nós é a nossa única regra de fé e prática. Então eu preciso entender, receber essa realidade, e para que eu possa aplicá-la. Então, o primeiro princípio é receber a autoridade. O segundo é compreender as verdades. Eu tenho que assimilar verdades. E talvez seja esse o problema maior, porque está na linha de interpretação. Como é que eu interpreto as Escrituras? E essa é uma luta muito grande, O Senhor Jesus falou que os fariseus, os saduceus estavam tendo problema de interpretação das Escrituras. De um modo geral, todo o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é Jesus corrigindo a interpretação que a religião judaica havia trazido sobre as Escrituras. Então essa é uma dificuldade de muito tempo. Então eu preciso assimilar essas verdades, entender o que a Bíblia quer dizer por isso, para onde a Bíblia quer nos levar, qual é a verdade por trás desse texto. Então a gente gasta um tempo, O que nós defendemos? Nós defendemos o livre exame das Escrituras. Então guarde bem isso. Nós não defendemos a livre interpretação das Escrituras. Vira e mexe, os protestantes são acusados nas discussões teológicas, e ela acaba sobre o texto bíblico. Existem 3 linhas. Então você tem a posição ou linha romana, você tem a linha ortodoxa protestante e você tem a linha liberal. A linha liberal, ela tira tudo que é sobrenatural das Escrituras. Então você não tem que discutir
com o liberal. A única coisa que você tem que fazer é não recebê-lo. É o que Jesus falou com os saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? No liberalismo, você pode ir para a linha que nós chamamos hoje de neopentecostalismo. O neopentecostalismo, aparentemente, ele dá toda a autoridade a Deus e ele usa a Escritura como base. Mas a primeira coisa para que você possa entender a linha neopentecostal é que você precisa receber revelações diretas, experiências diretas e Deus falando com você diretamente. Ou seja, alguém que resolve então ter a autoridade pelas revelações, né, presentes ou nesse momento, ele corre o mesmo risco do liberal. Ou seja, ele dizer que a Escritura passou e agora Deus fala diretamente comigo. Então, porque eu sou um caçador mesmo de novidades, então a gente pesquisando as teologias, você encontra muitos profetas na internet. Na época que eu estudava, os profetas que eu ouvi pelo rádio. E eles eram espiritualistas além. E talvez um episódio mais marcante foi o dia que um espiritualista, ele tinha uma igreja, utilizava o nome, né, de igreja evangélica, e aí ele disse: se você está ansioso, cansado e tudo, quando você chegar em casa, você vai pegar a sua Bíblia, você pode copiar, tirar um xerox, e você corta o Salmo 23, joga numa vasilha, coloca água, se você quiser colocar mel, porque a Bíblia fala do mel, deixe ferver bastante, depois você coa e bebe. Então, está vendo que eles desrespeitam as Escrituras, mas a gente vai achar que eles honram as Escrituras, e muito pelo contrário, que eles é que experimentam do poder de Deus, por causa das manifestações. E aí, se você for ler sobre as manifestações, que ainda é mais complicado, irmãos. Eu não sei se é privilégio ou não privilégio, eu considero como privilégio. Eu já andei nesses ambientes todos, eu não era e nunca fui desses ambientes, mas muitos amigos. Então, desde a minha conversão, eu participei desses ambientes de grandes revelações, de acontecer, e aí então ia para as práticas. Então, nesses momentos, eu via pessoas caírem, pessoas rirem durante 2 horas, chorarem, fazerem xixi na roupa, cocô na roupa, rolarem no chão, e tudo isso era considerado como manifestação espiritual. Tá? Eu presenciei, estive em reuniões, em casas e tudo. Eu tiro para mim um modelo. Existe uma busca, só que ela tem o quê? Uma falta de freio, uma falta de limite. E talvez eu ache, né, que do outro lado falta a busca. Então, por exemplo, qual é o momento de oração que tem? Nesses grupos você vê pessoas orando 2, 4, 5 horas. No outro grupo você vê pessoa orando uma vez na semana. Eu acho que erra por isso. Você não experimentar do poder de Deus, mas também ir além daquilo que é poder de Deus, né? E o terceiro grupo dos grupos que eu falei aqui, né, do grupo liberal e do neopentecostal, eu coloco eles juntos, embora na linha eles estejam um totalmente à direita e o outro totalmente à esquerda. O liberalismo, ele não acredita no poder de Deus. Então o mar vermelho não abriu, pão não foi multiplicado, Jesus não ressuscitou, nunca voltará. Esse é o liberal. O neopentecostal, quando lê as Escrituras, ele quer as experiências do passado agora. E ele quer experimentar tudo que tem na Bíblia para ele. Então é até difícil você manter-se nessa linha por muito tempo. Sabe por quê? Porque é um sacrifício enorme para você conquistar essas coisas. E você é reconhecido pelos tipos de manifestações que acontecem em você. Então, se tem mais manifestação na sua vida, você então mostra ser uma pessoa mais poderosa. Mas conversando, eu tenho 4, 5 amigos que são padres católicos,
Eu tenho amigos que são espíritas, líderes no caso, alguns são salões de reunião e outros de reuniões espíritas. Tem muitos amigos, pastores de linha pentecostal e neopentecostal. Quando a gente conversa, eu pergunto como é que é o povo da sua igreja. Então, irmãos, do catolicismo até o neopentecostalismo, porque os liberais, eles não têm uma igreja, eles estão dentro da igreja, de todas elas, tá? Então, aqui deve ter um liberal. Como assim, pastor? Que não acredita que Bíblia é Bíblia e que Deus fala única e exclusivamente pela palavra e que essa palavra é palavra de Deus. Não, mas tem coisa de homem aí, a igreja inventou isso. Não tem dúvida nenhuma, é só a gente sentar e fazer umas 10 perguntas, a gente descobre. A gente não fica fazendo para não marcar ninguém, mas ou é falta de conhecimento, ignorância nesse sentido, ou é uma heresia mesmo que essa pessoa mantém. Então, basta você ir para a sala e ter reuniões com 10, 15 alunos só, um ano de aula você descobre toda a linha de pensamento da pessoa. Então, os liberais estão dentro das igrejas. Então, eles estão nas presbiterianas, nas metodistas, nas batistas, né? Os metodistas, um tempo, eles acolheram mais os liberais. Os presbiterianos no Brasil se manifestaram por meio da Igreja Presbiteriana Unida. Então já há um bom tempo lá atrás, mas ainda existe esse grupo, não é mais uma preocupação de um modo geral da IPB, mas existem pastores, presbíteros, diáconos, membros de igreja, que eles não têm as escrituras como única regra de fé e prática, e nem colocam a escritura como um livro inspirado, né? E aí a gente encontra essas dificuldades todas, né? Nesse caminhar todo, né, nessa junção de ideias, as manifestações vão acontecendo. Então você encontra lá nos de linha pentecostal, no meio, e a pergunta que eu sempre faço a esses irmãos, perguntando como é que é, eles falam que os pecados lá são os mesmos daqui: fornicação, adultério, mentira, lascívia, irmão que dá cano no outro, engano, é o mesmo. Aí você vai lá no catolicismo, não, pastor, é assim, tem gente lá que tem problema com bebida, tem gente aqui, tem em outro lugar. Às vezes ele não tem problema com bebida no meio protestante, porque a gente trabalha para dar a ideia de que quem é crente não bebe e não fuma. Então lá mas você tem o mesmo nível de problema, ou seja, essa espiritualidade, ela não resolveu o problema nesses ambientes. Então o que falta em qualquer um desses ambientes, independente da classificação, é a obra do Espírito Santo de Deus, né? O ponto que eu estou tratando aqui é não acreditar nas verdades escriturísticas. Então, um monte de gente frequenta um monte de igreja, mas eles não acreditam na verdade das escrituras, né? Se a gente for discutir aqui cada tema, no maio nós vamos conversar, junho nós vamos conversar sobre família, ensino e intercessão. Então nós teremos palestras voltadas ao ensino sobre a família e intercessão, né? Alguém estará orando pela sua família especificamente durante o mês de junho. E aí nós vamos falar sobre isso. Nós sentarmos aqui, quantos pontos nós discordamos do texto bíblico, mas a gente acha que a gente está discordando das pessoas, sobre casamento, sobre divórcio, sobre educar filhos, o papel do esposo, o papel do marido, e a gente diz assim: não, pastor, isso aqui é lá naquela época, não é de agora. Nós vamos ver isso, né? Então, terceira realidade, quando nós lemos o texto, aqui talvez seja a mais difícil. Essa é a mais difícil. Então, a primeira é receber a autoridade. Segundo, assimilar a verdade. Você tem que ler as escrituras e tal. O terceiro, praticar os princípios. Porque toda verdade tem um princípio. O que eu faço com o princípio? E aí então eu preciso praticar. Ou seja, isso que eu tenho que fazer com as escrituras a minha vida toda. Recebê-la como autoridade. Ler e assimilar a verdade. Deixa eu entender o que é verdadeiro. Por último, eu tenho que colocar em prática. E quando eu leio as escrituras, o tempo todo a gente lê assim: povo de Deus,
ouça a minha palavra. Depois a gente vê, povo de Deus, creia na minha verdade. Povo de Deus, o mais importante do que ler é praticar. Tiago vai encerrar, né? Então, quando a gente lê esses textos, que são textos polêmicos, eles trazem essa realidade. Então, nós estamos buscando o desejo de ser o mais fiel às Escrituras, apesar de às vezes contrariar vontades. Então, o texto de hoje é liderança masculina, ou seja, Deus tem um propósito com a figura masculina e com a figura feminina na igreja, na criação, na sociedade. E como é que a gente lida com isso? Nós devemos comprar uma briga, rejeitar isso, né? É muito comum nós ouvirmos essa expressão de que a igreja é machista, né? Mas uma igreja onde você passa a ter ordenação diaconal, presbiteral, né, pastoral e até apostólica, então você passa a não encontrar mais dificuldade dizendo que agora está todo mundo em pé de igualdade. Só que quando nós lemos as Escrituras, nós não encontramos esse princípio, nós encontramos outro. Então, ou a gente adere ao princípio bíblico, que é a verdade, ou a gente esquece do texto bíblico e põe Deus como maior. Não, se eu estiver obedecendo a Deus, se eu estiver fazendo a vontade de Deus, se eu estiver vivendo em santidade, eu posso fazer qualquer coisa. E esse texto aqui, ele afirma muito claro, se você estudou a sua lição em casa, ele está dizendo, ou ele vem tratar, a importância da liderança na igreja e liderança masculina, né? Como ela funciona. Então, vamos entrar aqui e olhar as expressões que o texto nos traz. A primeira palavra que a gente precisa lembrar é que esse texto, ele não fala e não existe nenhuma possibilidade de estar falando sobre esse tipo de modelo de liderança para mulheres. É muito claro em dizer que esse modelo e o estilo de liderança na igreja, ele é masculino, ele é de homem, ele é próprio de homem. Quando nós lemos as atribuições especificamente ou prioritariamente aqui dos bispos, como é que eles deveriam proceder na igreja. Por isso, então, você vai encontrar todos esses termos na questão de serem masculino, homem de uma só mulher. Então, hora nenhuma o apóstolo Paulo trata isso. Alguém diria, pastor, mas isso é por causa da cultura. Eu disse, então, se é por causa da cultura, a Bíblia não serve para agora, porque ela foi escrita para a cultura. Então, essa informação, ela pode ser até arrancada. Ela diz que qualquer pessoa na igreja, sem atributos morais nenhum, pode ser líder. Mas quando a gente quer um líder da igreja, a gente busca esse texto. Só que aqui fala de líder masculino, de homens que estão trabalhando para o desenvolvimento da igreja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então nós temos episódios no Antigo Testamento onde Deus está chamando homens à liderança, onde Deus tem um chamamento para esses homens. Eu sei que a gente encontra dificuldade porque nós vivemos em um tempo onde as mulheres, especialmente a sociedade, estão trabalhando em pé de igualdade e assumindo responsabilidades iguais, enquanto que a Escritura ela traz o contrário. Ao mesmo tempo, nós temos o quê? O erro masculino de não serem líderes, mas serem mandões. E aí então a gente cunha dois termos, que é a briga entre o sexo masculino e o sexo feminino. E é fácil você ser mal interpretado nessa história. Então, qualquer homem que defenda qualquer princípio, por exemplo, um princípio bíblico, é muito comum eu ouvir as pessoas chamarem a igreja de machista. Por quê? Porque a liderança é masculina, porque presbíteros, diáconos, pastores, e aí sim, aquelas outras igrejas agora tem mulheres lá e elas estão exercendo. Então, como a gente faz a divisão? Qualquer um que fale que não existe igualdade nas funções, e nós defendemos que não há igualdade nas funções, há diferença, e a diferença é assim, homem, mulher. Pastor, mas tinha que ser assim, só que assim, é Cristo, homem, mulher.
A Bíblia, ela constrói isso. Então não é uma invenção nossa dizer o homem está sobre a mulher. Toda a narrativa bíblica, irmãos, é construída assim. Pastor, mas eu não quero dar ouvido a isso. Aí é outra história. Aí, lembra que semana passada nós falamos de autoritarismo e de rebeldia. Autoritarismo, ele é uma praga, é uma desgraça na igreja. Por quê? Porque pessoas assumindo o poder de Deus. E esses homens não devem fazer isso. Citei o exemplo de Moisés. Quando Moisés tomou de Deus e apresentou ao povo dele algo que Deus não havia falado. Isso é autoritarismo. Ele disse: você não vai fazer uso, né, da autoridade que tem sobre a igreja em meu nome e utilizando isso contrário. Mas a rebeldia também é um problema. Tanto que a rebeldia na Bíblia, ela é associada à feitiçaria e à idolatria. Falei semana passada. Por quê, pastor? Por que isso? É simples. Ele diz assim: alguém que não quer ouvir a Deus é a mesma coisa de alguém que se dobra diante de um ídolo. Ele disse: mas pastor, é totalmente diferente. Velho. Eu desobedeci a Deus e o outro foi lá adorar outros deuses. E quando você desobedece a Deus, você nega quem? E quando você adora outro ídolo, você adora quem? Por isso que Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, ou seja, quem não me obedece, é a mesma coisa de estar dobrado aos pés de um outro ídolo. É isso que ele está dizendo. E o autoritarismo, gente, a gente já sabe. Lembra aqui que o texto, no finalzinho, verso de número 7, diz: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O que o diabo quer, irmãos? O diabo quer que nós sejamos Deus. Foi essa a proposta lá no Jardim do Éden. E aí então o autoritarismo da ideia de que eu mando aqui. Tudo tem que ser do meu jeito. Nada disso. Tem que ser do jeito de Deus. E a gente enfrenta esses dois itens. Esses dois itens se manifestam nas nossas relações como machismo e feminismo. É a nossa época, a luta é essa, né? Então você tem aquilo que chama de uma linha suave do feminismo, embora as discussões ela sempre vai levar a gente para outras teses. Mas a ideia é de que uma mulher, nem feminismo agora, mas de uma mulher que não quer aceitar o que diz o texto bíblico. E sempre vai dizer assim: é porque os homens maltratam a gente. Uma mulher diz: eu não quero ser submissa ao meu marido porque ele é um cavalo. E aí eu vou no cavalo e converso com ele. Já fiz. Por que isso? Porque a Bíblia manda, pastor. Olha, já acabou. Se um marido precisa usar esses termos, porque a Bíblia manda, eu tenho medo. Porque ele não está mais querendo conquistar essa esposa. Ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo pegar a palavra de Deus, fazer dela um porrete e uma ameaça. E ai de você. E aí, irmãos, eu já vi em reuniões homens levantarem para obrigar a esposa a entrar no enquadro do pensamento dele. Só que ninguém em sã consciência concordaria com esse cara, por causa do comportamento dele, da vida dele. Então existe uma conquista amorosa nessa história. Às vezes, irmãos, nós temos mulheres com capacidade infinita, gerencial, posicional, espiritual, relacional, e ela tem que se submeter a um cara chucro, que não sabe cuidar da vida, não sabe olhar as coisas, porque o texto bíblico diz o quê? Que a mulher tem que ser o quê? Submissa. É difícil, mas essa é a relação. Então, não é que essa mulher teria que mudar e anular-se, é esse homem que deveria achar o lugar dele aí. É muito mais fácil. Agora tem o outro lado. Uma mulher que percebe que casou ou iniciou uma relação onde ela tem domínio sobre esse cara, não reclame depois. Você vai sentir falta de um homem de verdade conduzindo a sua casa. E aí um dia você vai chorar e dizer: eu queria que você cuidasse de mim, eu que cuido de você. Aí ele disse: ué, você me escolheu, filho.
casaram obrigados ou casaram por acordo. Há 50 anos os casamentos ainda aconteciam assim. Meus pais, eles casaram assim, né? As visitas que meu pai fazia à minha mãe eram meu avô. Então a minha mãe aparecia depois de 2 horas para levar um café. Sorridente, para levar um café. Escolhe por ouvir, né? Aí ficava em pé, esperar, tomava o café. E eles elogiavam o café. Então, nada com a minha mãe. E aí, meu avô falou assim: está na hora, né, sócios? Está na hora. E ele olhava assim de longe, eu olhava no portal. E aí, quando ele saía, descia do alpendre ali para a janela, ele passava e fechava a porteira. Mas aí ele nos bailes, de vez em quando fugia do meu avô. Mas era assim, mas quem escolheu? Então preste bastante atenção em quem você está escolhendo, né? Eu aconselhei um casal, o rapaz já tinha dado umas bifas na namorada. Quando ela contou, eu falei assim: sinceramente, eu acho que você está entrando numa fria, na frente dos dois. Ela disse: não, pastor, mas ele vai melhorar, o casamento é melhor. Irmãos, o casamento piora. É incrível. Eu sei que existem efeitos que melhoram. A responsabilidade, às vezes o cidadão cai em si e tudo. Mas se ele é um cidadão que não conduz com educação, com cuidado e tudo, muitas mulheres chegaram a como era melhor ter ficado solteiro. Mas eu me casei. E aí agora vem as implicações da sua escolha. Então a gente sempre vai discutir, mas preste atenção, irmãos, em termos de igualdade, marido e mulher são os mesmos como seres humanos. Vamos ler um texto que fala sobre isso, para que a gente não tenha dificuldade. Primeira carta de Pedro. Eu acho assim, lindo esse texto, o tanto de informação que ele traz para nós. Eu sempre perco o texto, né? Mas está por aqui. 1 Pedro, capítulo 1, dever de crente. O que é o texto sobre? Amor, crente, caros, a vida, dever de casar. Está aqui. 3 é o capítulo 3, está aí? Olha para você ver a beleza do texto. E o texto fala de cuidado e proteção, mas fala de uma harmonia de como Deus criou homem e mulher e como nós devemos nos tratar. Aqui fala do papel do homem, do papel da mulher, mas como nós devemos nos tratar. Então não quer dizer que a mulher deve afrontar o marido para roubar dele a autoridade e ele tratar bem. E esse homem não deve abandonar a sua posição de cuidado e de amor, né? Diz assim, ó, mulheres, 1 Pedro 3, mulheres, sede vós igualmente submissos ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Então você tem aqui uma mulher casada com um cidadão que não é crente. Aí, pastor, casamento misto pode? Provavelmente, irmãos, esse casal já era casado. E aí então eles passam a ter dificuldade. Eles não se casaram nessa condição, porque na igreja primitiva, no início, era muito mais difícil o casamento misto. Porque a fé lá era muito mais forte do que a ideia nossa de fé. Então você estava saindo de um ídolo para outro ídolo, isso é um problema de família. Era grave, não mais um. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O que é honesto comportamento cheio de temor? Então ele está falando que essa esposa é uma esposa que trata ele com dignidade. A ideia é essa. Né? Por quê? Porque lá em cima ele diz: se você for faladeira, talvez você perca o seu marido que ganha. Pastor, é isso? Irmãos, eu não tenho dúvida que o papel do homem, ele se apresenta como o cara do silêncio. Então quando você vê seu marido calado, não quer conversar e tudo mais, isso é sistema de defesa dele, porque ele não quer se expor, ele não quer apresentar suas fragilidades. É natural. Pastor, isso é psicologia, não é nada. Observe, você vê, a maior reclamação das mulheres é o quê? Falei 1000 vezes.
E ele não fala nada, pastor, não é assim? E aí eu falo no meio da reunião: cala a boca, senhora, porque aqui no gabinete quem manda sou eu. É a ideia de autoridade. Aí o marido, pastor, ela já falou isso 1000 vezes, não aguento mais. É a mesma coisa. A gente vive isso. Então aprenda a viver com o seu homem. Aprenda a viver com sua esposa. Sua esposa, ela vai ser detalhista e ela vai falar. E fala assim: meu bem, divide as porções. Fala 2 coisas, 3 coisas só. Depois você fala as outras. Você falar tudo de uma vez, não dou conta. E ele está falando justamente isso, dessa capacidade dessa mulher se envolver em situações onde a fala apresentaria ela como uma pessoa não íntegra. E provavelmente ela pudesse estar falando mal do marido, tecendo alguns comentários que traria desonra a esse marido. O texto está construído assim: ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Não é a figura feminina, irmãos, falando para a casa andar, levantar, ir para a igreja, almoçar, fazer as coisas. Não é uma mulher cuidando das coisas do lar. Isso é natural, a gente vê isso. Só que ele está dizendo o seguinte: olha, o mais importante é uma mulher sóbria, e não a roupa e nem o cabelo que ela tem. Irmão, qual é a luta que as mulheres têm? Naturalmente, elas são mais capazes de investir dinheiro para ter sapato, para ter roupa, para ter creme, para arrumar o cabelo, essas coisas todas, do que fazer um curso para falar menos, para gritar. É sério. E quando alguém diz: está me cerceando, está tirando o meu direito. Pedro, ele está falando assim: o temor aqui, irmãos, é alguém que vive em consciência. Então ele está atacando. Eu sei que a gente vive no pecado, o ideal é não ter isso, mas ele está atacando a natureza feminina daquilo que é possível uma mulher fazer. Irmãos, é só observar. Aí alguém vai dizer: pastor, não está falando todo mundo lambenta. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que o mais importante não é a roupa, o cabelo, os cílios, o brinco, as unhas, não as unhas, gente, as unhas do pé, as unhas da mão, os cremes mais e os mais cremes, o salão. Ele disse: não, é sua espiritualidade, é sua humildade, é o seu temor. É isso que ele está dizendo. Então ele não está dizendo que a mulher não deva ser bonita. O que ele está dizendo é que enquanto você não era casada, presta atenção, você cuidava das coisas do Senhor ou das coisas do mundo, no sentido assim, onde você não tinha que preocupar, porque você não tinha que dividir sua atenção a Deus e ao seu marido. Quando você se casa, você passa a se preocupar com as coisas do seu marido. Existem muitas mulheres que pela espiritualidade abandonam o lar. Uma senhora, na minha época, eu estava com 25, 26 anos de idade, e ela se converteu. E aí o marido dela, fiquei muito feliz pela conversão da minha esposa. Só que ela mudou muito, pastor. Ela não cuida mais de nós, ela abandona os nossos filhos, ela sai 11 horas da noite para ir aos montes, ela fica na casa das pessoas orando, intercedendo por elas, mas ninguém mais cuida de mim, cuida dos meus filhos, nem cuida mais da minha casa. O que eu posso fazer? Eu disse: procuro o pastor dela. E aí o pastor dela disse para ele: ela está certa, porque agora ela tem que cuidar das coisas de Deus, porque antes de converter, ela cuidava das coisas do mundo. E aí ela gastava esse tempo. Irmãos, olha o que o cara ensinou. A Bíblia diz o contrário. Ela diz que toda mulher convertida cuida da família. Por isso, irmãos, a gente não atribui, e é assim um pecado nosso dar tanto trabalho, tanta atividade espiritual a uma mulher, a ponto do marido dizer assim: minha mulher saiu de casa. Existe um cara ciumento, egoísta, é outra história, tá, irmãos? E filhos, a mãe não tem condição mais nem de cuidar. E quando alguém fala: eu estou fazendo a obra do Senhor, Paulo diz que aquele que se casa cuide das coisas cosméticas
deste mundo, ou seja, do marido, do filho, da casa. Os textos são assim, irmãos. A gente tem raiva dos textos. Por quê? Eu gostaria que esses textos não existissem, porque a gente não pudesse ter dificuldade, ou que viesse do lado aqui a interpretação do texto, né? Aí eu ia falar tal, mas a somatória e a minha personalidade nem é disso, a minha personalidade. Então às vezes a nossa personalidade vai fazer isso. Mas agora, irmãos, olha mais o que o texto fala, verso de número tá bom, assim, né? Espírito manso, tranquilo, que é grande valor diante de Deus, e não a roupa. Então, de vez em quando eu vejo mulher rodando bolsa, com raiva, querendo bater em todo mundo. Você está usando a arma errada, se esquece. Então, abandona, refreia isso. Verso 5. Pois foi assim, eu estou adiantando um estudo do mês de junho, vamos estudar de novo. Pois foi assim também que assim mesmo se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio. Quem são essas santas mulheres? São Sara, quem mais? Rebeca. E aqui ele cita Sara, ele mostra Sara, mas ele está falando, irmãos, de uma harmonia no lar e respeito, e é isso que a Bíblia o tempo todo fala. A Bíblia diz que os maridos devem amar as esposas, e as esposas devem respeitar os maridos. É isso. Irmãos, de novo, eu não estou falando de sistema de escravidão, de esbofeteamento, nada daquela imagem que foi construída. Isso foi corrompido pelo pecado. E às vezes um grupo endossa isso, e é a maior dificuldade. Então, quantos casamentos eu ouvi o marido e a família dizer: você não pode divorciar, porque eu não adulterei, mas eu já espanquei, mas adulterei não. Aí eu olho para um cara desse e digo assim: qual é a infidelidade maior? O que ofende mais? Tem mulheres, presta atenção, que elas acham que o adultério ofende mais do que o espancamento. 3 motivos. Por causa da fé. Porque o texto bíblico não fala de divórcio para espancamento, mas fala para homens não serem violentos. E ela compreende. E a igreja pode correr esse risco, irmãos, porque o texto bíblico diz da submissão da mulher. Então, submissão, irmão, não é apanhar de marido. Submissão é que todo homem tem uma missão na vida e na existência. O ser humano foi criado, o homem foi criado por ele. E a mulher veio para o quê? Para ajudar esse homem a atingir essa missão. O termo é militar. O termo é quando um general diz: gente, vamos para a guerra. E ele trata todos os seus soldados com dignidade, ele dá os armamentos, e os soldados dizem para ele: pode ir, general, que nós estamos com o senhor. Então ele não é inimigo do general. O general não é inimigo dele. O general é alguém que aponta a missão. Qual é a nossa missão? Escalar essa montanha e destruir o inimigo que está lá em cima. Aí diz: vamos junto. Por isso que chama de auxiliadora idônea. O que é auxiliadora? Alguém que auxilia. E idônea, irmãos? Todo mundo tem muita dificuldade com o idôneo, porque a gente acha que o idôneo é alguém que é correto, pessoa certa. Então, toda mulher tem que ser auxiliadora, assim, idônea. Irmãos, eu sempre estou brigando com esse negócio aqui. Mas vamos lá. Um dia eu vou colocar a torneira aqui para resolver. Então, idôneo, irmãos, em relação à espécie, a raça. Adão viu cachorro e cadela. Isso é um casalzinho. Adão viu cavalo, égua, burro e mula. Eu sei que da questão da procriação é outra história. Uns casaizinhos, macaco. E ele olhou e disse: tem ninguém para ver. Os casalzinhos todos felizes, os bichinhos andando. Ele não tem, ele percebeu. E Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Arrumarei uma auxiliadora que seja. O que é idôneo? Parecido, que Adão não podia casar com animal. Não tinha. E aí então Deus fez o quê?
osso dos meus ossos. Então, idôneo, irmão, não é alguém que é correto. Pastor, que isso? A gente sempre diz assim, ó, uma pessoa inidônea é uma pessoa de não confiança. Essa pessoa não é idônea. É isso mesmo, irmão. Ela não é exata quanto às questões morais. Aí se aplica idôneo a isso. É um cidadão que não paga, ele não cumpre os seus deveres, ou seja, ele deixa de ser um ser humano, ele deixa de ser uma pessoa correta. Então Adão precisava de uma pessoa correta do lado dele, tá? Então essa é a expressão. Aí Deus fez, e deu aqui, olha para você ver, verso de número 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Ora, nenhuma, Pedro diz que eternamente mulheres chamariam os seus maridos de senhores. Você não encontra mais, você tem essa aplicação, essa expressão. O apóstolo Paulo chama sua esposa, sua mulher, seu marido. Esse é o termo que a gente encontra, né? E a gente vai lá para cantar, chama de o amor, né? Então, no início do casamento, são nomes assim, minha flor, né? Minha andorinha, meu pombinho, bonitinho. Aí lá depois, seu cavalo, seu animal, perde a sensibilidade, e aí o negócio fica mais complicado, se você deixar ir lá, né? Agora, olha como ele encerra a fala, verso 7. Irmãos, ele gastou 6 versículos para falar das mulheres e gastou 1 versículo para falar dos homens. Por quê? Porque o foco dele não eram os homens, o foco dele era quem? As mulheres. Você já tomou sabão quando era menino? Né? Eu já reclamei disso. O meu irmão errou e todo mundo foi levar sabão. E aí a minha mãe foi falando para todo mundo e a gente disse, vamos fazer errado. Ele se bateu quando fizer. Então a gente quer. Aqui, Pedro, ele resume, porque o foco dele é a orientação às mulheres. E agora é o seguinte, ele fecha dizendo assim, existe também responsabilidade para os homens. E ele resume e diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. O que é viver a vida comum do lar? Se ele usa igualmente, igualmente tem a ver com as coisas lá de cima. Ele diz, vocês têm que viver como casado também, mãe. Não é assim não. Você acha que casou, vira um mocinho, vai para onde quer, deixa a mulher em casa, compra as coisas e tal, gasta mais dinheiro no carro do que com a mulher. Esse negócio complica, né? Gasta mais dinheiro com futebol. Ele disse, não. Se essa mulher tem responsabilidade, igualmente o bonitão também tem. Se a mulher acorda de noite, o menino está chorando com cólica, o marido também, pastor, mas não vai dar. Arruma um jeito de contribuir. Porque não, pastor, porque amanhã eu vou trabalhar o dia todo. Essa mulher fica à toa em casa. Porque ela não trabalha fora. Ah, irmão, eu sei que é arrumar uma casa. Eu sei que é arrumar no outro dia. Eu sei que ela vai de manhã, na hora do almoço, na tarde, antes do jantar, no jantar, e acordar de madrugada para poder lavar. E que no outro dia está tudo sujo de novo. Até chegou um momento que eu me disse, podia alguém lavar pelo menos os pratos sujos, né? Aí tinha um quebra-pau. Aí uma semana todo mundo organizadinho. Na outra semana, ninguém arruma a cama, ninguém limpa ele, ninguém cabe o chinelo, as cuecas lá, a caneta lá, vai pendurar, banheiro no lar. Aí toda semana você tem que lavar o banheiro, irmão. Toda semana. E eu, né? Eu sei disso. A minha casa era assim, né, no início, desde os 8 anos de idade. Durante 2 anos eu cuidei das coisas de casa, lavar, cozinhar, ajudando e tal. 4 homens em casa, minha mãe educou a gente. No casamento, a Juliana fez opções, a gente sentou, Juliana trabalhou um tempo, aí quando ela estava trabalhando, eu estava lá queimando carne. Teve um dia que eu fiz uma carne, e aí a Juliana, foi em 2014, né? Aí a carne queimou e tudo, e aí eu contei tudo, e a Isabela disse, mas estava uma delícia, mamãe. Eu falei, isso mesmo, Isabela, carne diferente da sua mãe, da nossa carne. E aí o tempo todo, irmãos, não tem problema nenhum. Eu estou falando da minha personalidade. Tem homem que acha que isso é um absurdo. Eu sei que a cultura faz isso. Então a vida comum do lar é o seguinte, agora você é um cara casado. Isso aqui, irmão, não está dizendo que todo homem tem que lavar as vasilhas da casa. Não é isso. Não interprete mal o texto, porque lá em cima, que hora que mandou a mulher lavar vasilha?
mandou que a mulher se preocupasse com a casa dela, com a honra do marido dela. Esse é o lar. Lar não é o prédio. Porque antes de casar a gente pode até mais da ponte, né, irmão? Depois de casar, nem o palácio. Né? Que é coisa melhor. Casei para viver essa vida, mas antes de casar, depois de casado, não. Fica em casa, que é casa, né? Lar, irmãos, aqui ele está falando do sistema, do funcionamento de uma família. E aí ele diz, então isso não é dever só da mulher, é dever também do homem. Lavar e passar, irmãos, para mim hoje faz parte dos combinados. A gente não cria mais um discurso de que eu ajudo a minha esposa. A gente divide. Então, varanda e banheiro, Arthur e Isabela. Lixo, Arthur tem as funções. Isabela já conseguiu aprender algumas coisas, o Arthur está no caminho. Eu faço as mesmas funções. Chego lá, consigo fazer, tento achar os horários que dê para fazer, mas eu não tenho essa instrução lá que quem faz a comida é a mulher, quem lava as vasilhas são as mulheres. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um. Tá? Se você acha que não dá trabalho, eu peço que você troque um mês com uma mulher que cuida de uma casa na função que você tem. Você nunca mais vai querer falar que uma mulher em casa não trabalha. E agora, irmão, a gente sabe o dobro da função. Às vezes trabalha 8, 9 horas fora e quando chega em casa, tudo para fazer. Aquele monte de coisa. Né? Por isso, então, muitas mulheres falam assim, o único modo de eu sair desse negócio é ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro, então, quando eu tiver dinheiro, eu mando esse cara embora. Porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então, irmãos, eu estou fazendo uma leitura da cultura. Não é que eu defenda isso. Eu acho que tem que haver harmonia. Eu sei os papéis masculinos e femininos. Eu percebo que o papel feminino ele está muito mais voltado para essa educação, para ter um filho, cuidar da casa e tudo. Né? Só que quando eu leio Provérbios 31, eu arrumo ali uma feirante. Uma mulher que faz de tudo, arruma a casa, faz coisa, vai para a feira, negocia, compra, vende. Então, que mulher é essa? Não é a mulher que nós achamos, mas aquela mulher ali, ela tem um plantão de 24 horas. 24 horas, cuidando de filho, cuidando de negócio, tecendo. Aí depois ela vai para vender, ou seja, é uma empresária. Lídia era uma empresária. Então, irmãos, não limite o seu entendimento, mas tem que haver equilíbrio. Às vezes a dificuldade está no equilíbrio, né? No amor, no cuidado, mas a gente adota o machismo ou a ideia do feminismo. Olha mais um pouquinho do texto e a gente vai. Semana que vem, irmãos, a gente fala sobre liderança masculina. Isso eu estou construindo aqui para que vocês possam aderir a isso e pedir a Deus que a verdade seja assimilada e o princípio seja praticado. Tá? Mais um que diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Não é isso que muitas vezes as mulheres reclamam dos maridos? Falta de sabedoria, tomar decisão. Eu vou usar um termo aqui, alguns acham estranho, mas eu vou usar. Eu sempre acho que mulheres têm um sexto sentido. Esse é o melhor momento para explicar isso, tá, gente? A palavra sexto sentido está ligada que é uma pessoa que antevê problemas, ela resolve. E é incrível. De vez em quando o radar das mulheres dá uma funcionada diferente da nossa. É incrível. E aí ela fala assim, você já percebeu isso? Você não viu fulano? Não, que isso. Você não acha meio estranho aquele negócio, vocês entrando assim, pessoal? Você acha que não? O marido toma uma decisão, ele resolve não consultar a esposa, porque ele é homem, ele precisa administrar sozinho o dinheiro. A mulher não pode saber, se ela vai gastar muito, sempre é essa ideia. Se ficar sabendo, a mulher muito aí, então tem esse princípio e aí ele não compartilha. E aí daí uns 3, 4 meses lá deitado na cama, a mulher está querendo falar um negócio assim.
não entende negócio, mulher. Não é negócio. Essa mulher te ama. Ela não quer te ver sofrendo. É uma relação meio que materna, mãe e filho, porque a gente entende muito bem amor de mãe e filho. Marido e mulher, que é isso? Não, porque assim, ela quer que aquele com quem ela se relaciona se dê bem. Irmãos, é tão legal o seu, por isso que eu falo do sexto sentido. O homem, ele precisa tomar decisões o tempo todo, uma hora ele falha. E aí você recebe essa ajuda, ou seja, é a parceira que Deus te deu. É a auxiliadora idônea que Deus te deu, que é a pessoa mais íntima de você, mas se você não confia, se você não dá a ela confiança, se não dá ouvidos, que hora vai ajudar? Como é que vai funcionar essas coisas? O homem é bruto, então às vezes a sensibilidade e essas tomadas de decisões faltam. E aí você precisa disso. O outro texto diz assim: e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Pastor, mulher inteligente, irmãos, o texto não diz isso. O texto, por natureza, recorre àquilo que é por natureza. A palavra frágil é frágil. Estruturalmente, a mulher é mais frágil que o homem. A estrutura é assim. A fragilidade humana, ela está na natureza e não na mente ou na consciência. Embora você encontre momentos de sensibilidade. Por exemplo, se a gente falar sobre a construção feminina, a estrutura feminina, os homens não sentem dor. Por exemplo, uma mulher, para demonstrar maturidade, sangra. Ela começa hoje aos 9, se antecipar aos 45 acaba, mas tem mulheres que vão aos 60 anos sangrando, todo mês, porque o corpo dela se prepara para gerar um filho. Imagine nós homens, 8 dias no mês, na verdade, irmãos, são mais de 20, nos preparando para aquilo que não vai chegar. O mal-estar, as dores. E a construção bíblica é de que o marido protege a mulher. Mas qual é o momento em que a gente mais se afasta das nossas mulheres? Sabe o que significa TPM, né? É tempo para matar. Aí os caras vão ficar fora aqui, não vou dar longe, não vou me envolver. É a hora que ela está sensível, a hora que chora, é a hora que não sei porquê. E a gente faz o quê? Mas depois que desaparece o sintoma, o que a gente faz? Por quê? Uso. Isso é um abuso. Tá, irmãos? Então, a mulher, ela nos obriga a amá-la durante um mês, de forma consistente. Então, você tem uma experiência de ver uma mulher feliz na hora do almoço e triste à tarde. As manhãs são mais difíceis, não é? Cada uma conta uma das suas histórias. E o seguinte, irmãos, elas vivem uma depressão que nós homens só sentimos quando batemos a mão no bolso. E isso dá. E aí a mulher começa a observar que o marido, por questão financeira, ou não está recebendo direito, não está conseguindo dar aquele negócio, de madrugada levanta, durante o dia perdeu o humor, e a mulher para quem foi, meu bem. A hora da nossa dor, elas encostam. É uma leitura que a gente faz da natureza, e a gente precisa se preservar. Mais um pouquinho e a gente encerra, tá bom? Como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. A fragilidade aqui é preciosidade. Porque sois, olha para você ver, ele está acabando com a ideia de que o homem é maior, melhor, mais importante que a mulher. Porque sois aqui é nós.
né? Eu e mais um, marido e mulher, pessoas o quê? Juntamente herdeiros da mesma. O que é graça de vida? Existência, irmão. Ou seja, a mulher existe, ela não é melhor que o homem. O homem existe, ele não é melhor. Agora, funções, o próprio texto falou de funções. E quando a gente vê funções, é totalmente diferente da graça da vida. Porque o mesmo Deus que criou os homens, também criou as mulheres. Então, nem mulher trata de forma indigna o homem, nem o homem trata de forma indigna a mulher, mas trata segundo Deus. E o texto encerra aqui: para que não se interrompam as vossas. Irmãos, preste atenção, não existe um casal sequer que não esteja bem, mas esteja bem espiritualmente. Preste atenção nisso. Por isso que o texto bíblico diz: se o homem não governa bem a casa, se não tem respeito dos filhos, se não vive como uma só mulher, ele não deve liderar a igreja. Porque no ambiente menor, esse cara afetou as orações, esse cara afetou o princípio bíblico, esse cara não conduziu a família dele. Então assim, com Deus eu estou muito bem, e com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos eu estou muito mal. Não está bem com Deus. É isso que o texto está dizendo. Quando você não trata com dignidade a sua esposa, quando você não trata com dignidade o seu marido, quando você não trata com dignidade os seus filhos, não pode estar bem com Deus. Pastor, é verdade. Quando eu não estou bem com a minha esposa, mas quando eu estou bem lá em casa, a gente chora, a gente canta, a gente vem para a igreja feliz e tal. E incrível, por mais que a gente queira sair de relacionamento. Eu sei que existem relacionamentos abusivos, né? Mulheres que não saíram do relacionamento por causa da questão financeira, elas estão lutando para se manter, e outros que não quiseram desfazer a família porque tem crianças, filhos menores, e esses filhos precisam ser cuidados. Quantos casamentos, irmão, eles duraram enquanto os filhos estavam em casa, e a mulher dizia: o dia que meus meninos crescer, sair de casa, eu vou junto. E nós sabemos de muitos casos, né? Então, irmãos, deixa eu resumir aqui, ainda que eu não tenha falado da liderança masculina, eu só queria que semana que vem, quando a gente for falar sobre isso, preste bastante atenção. Deus fez papéis diferentes para homens e mulheres, mas nós somos então trate com marido. Não é porque você é o cabeça da mulher que você vai humilhá-la, maltratá-la. Se vira para aprender a lidar com essas coisas. Mulher, não é porque você quer assumir a autonomia e entender que o seu marido não trata você como a igreja, como Cristo trata a igreja, que você vai ser uma pessoa rebelde. Tem que buscar esse equilíbrio para a honra e glória do nome do Senhor. Então, semana que vem, nós vamos falar sobre essa diferença de funções. Aí eu vou juntar os dois estudos, o papel do homem e da mulher, tudo semana que vem, tá joia? Então leia a lição de número 6 e a lição de número 7. Amém? Que Deus nos abençoe.